Muito bem. Continuando, e para encerrar, ela nos diz assim: poderemos dizer que existem duas categorias de defeitos no corpo emotivo. Primeiro, os defeitos que ocorrem do fato do indivíduo utilizar somente os níveis mais baixos de seu corpo emocional, estar ainda sujeito à influência do corpo etérico, isto é, dos instintos. Vocês observam que são só termos, caríssimos. Corpo etérico, os instintos. Influência do corpo etérico, ou seja, dos instintos. Segundo, os que produzem do fato do indivíduo ser ainda presa de suas energias emocionais, não as sabendo dominar, mas, ao contrário, entregando-se aos seus desejos, o que aumenta a vitalidade e a agitação, abrindo-o a todos os influxos negativos. Quando ele entra em contato com a sua limitação, com a sua pobreza espiritual, que é de baixo nível, aumenta a vitalidade no sentido material, abrindo a todos os influxos negativos, né? Torna-se, portanto, claro que a obra de purificação emotiva é de longa paciência e que passa por várias fases, visto que o indispensável é não apenas liberar as energias emocionais da corrupção dos instintos, mas também acalmar essa energia e desenvolver-lhe as qualidades emotivas superiores, utilizando o discernimento e a vontade, polarizando-os na mente. Olha que coisa linda. Olha que sublime colocação desta psicóloga, né? A purificação emotiva não acontece a toque de caixas. Por quê? Porque nós vamos lidar com as nossas emoções, com as coisas que mexem com o nosso íntimo, com a sexualidade, com a afetividade. E, infelizmente, nós ainda somos criaturas grosseiras, completamente ainda tacanhas. Não desenvolvemos o senso analítico, o senso crítico. A nossa consciência se encontra ainda embrionária. Todavia, continua ela, o modo pelo qual se efetuará esse plano de purificação e quais serão as nossas tarefas no que toca à natureza emotiva, não é coisa que possa ser explicada em poucas palavras. Não se dará toque de caixas, porque vai lidar com o nosso íntimo, com o inconsciente coletivo, com os registros que nós trazemos do nosso passado. Portanto, dedicaremos a próxima, ela sempre com cuidado, para que a gente não fuja do estudo, né? Dedicaremos a próxima lição a este assunto, por ser ele de fundamental importância, não só para a compreensão das dificuldades que podem ser causadas pelo nosso veículo astral, mas para o conhecimento dos meios pelos quais
poderemos requintá-lo e dominá-lo, e de qual deverá ser a atitude certa diante dos vários problemas que se nos defrontam, causados pela exuberância incontrolada das energias emocionais. Olha que graça, pela exuberância incontrolada das energias emocionais. Nós deixamos nos possuir pelas nossas emoções. Em todos os... Quando eu particularmente estou dizendo a vocês a respeito das emoções, eu não estou simplesmente me posicionando com relação à sexualidade. Em tudo, a glutonaria, a loucura pelo doce, os chocolatros, os coca-colatros, e assim vai, os churrascólatros, entende? Então, isso que nós precisamos entender, ter o controle, conseguirmos controlar essa exuberância incontrolada das energias emocionais, para que elas não nos dominem tanto quanto tem nos dominado. Nossa, Francisco, mas do jeito que você fala, parece que nós somos selvícolas. Puxa vida, muitos selvícolas se encontram muito mais evoluídos do que nós. Muitos. Mas em que sentido você se refere a isso? Eles são extremamente respeitosos pela natureza. Eles respeitam as leis da natureza. Eles matam só o necessário. Comem somente o necessário. Nós fazemos tudo ao contrário. Nós estamos caminhando contrariamente. Portanto, como que nós estamos evoluindo? Nós não evoluímos. De forma alguma, nós não caminhamos para trás. Podemos parar. Isso nós podemos. Entende? Nós podemos parar, mas nós precisamos caminhar. Mais parados do que nós já tivemos, não dá. Nós nos encontramos na eminência de uma grande mudança. Ela já está acontecendo, todos nós já sabemos disso. Ela já está acontecendo. E nós precisamos estar preparados para que isso ocorra de maneira saudável. Não nos pegue de surpresa, como em muitas outras coisas nós somos surpreendidos. Em muitas outras coisas nós somos surpreendidos. Devemos tranquilamente abrir os nossos corações para que ocorra de maneira saudável o encontro do eu com o self. Quando nós falamos de anular o nosso ego, não é para destruí-lo, não é para trazê-lo em controle, em domínio. Já dissemos, e vamos cansar de repisar sobre isso, o ego é importante na nossa vida, mas ele não pode ser o
o dominador, como ele gosta, não é? Ele precisa estar sob a regência do eu. Então é interessante que a gente compreenda a necessidade da identificação com o nosso self, com o nosso eu maior, com a nossa consciência desperta e abençoada. Caríssimos, vamos permanecer firmes, atentos. A nossa próxima lição, a 5ª lição, Dr. Abatá nos diz assim: nossas tarefas para com a natureza emotiva. Ela passa para nós uma série de colocações a respeito do trabalho com o corpo emotivo. No momento de passar à atuação prática da purificação e do domínio do corpo emotivo, vejamos como o problema torna-se mais particular e individual e como, portanto, não se lhe pode impor regras gerais, fórmulas iguais para todos, e sim conselhos diversos para várias categorias de indivíduos, os quais, na prática, cada um de nós deverá adaptar-se com sabedoria e discernimento ao próprio caso. Nós vamos estudando lenta e gradativamente a fim de melhor podermos compreender aquilo que verdadeiramente nós somos. Até a próxima lição. Muito obrigado.